Oi, eu tô aqui no Guarapiranga e aqui eu vou mostrar gravações de um animal bem interessante. Ele lembra muito ostras, que são moluscos. Por outro lado, eles são crustáceos, o que então os torna mais próximos de caranguejos, lagostas e camarões. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre os ostracoides. Esses são animais muito peculiares, isso porque eles possuem muitas características que são muito únicas. Como citei pouco antes, esses se tratam de crustáceos, ou seja, ostracoides são mais próximos de camarões, caranguejos e lagostas. Apesar disso, eles lembram bastante ostras, que são animais totalmente diferentes e são moluscos, ou seja, ostras são mais próximos de polvos e lulas. Portando até mesmo suas características conchas bivalves e músculos adutores para o controle das mesmas. Algo até curioso que pude observar é como o ostracoide, de certa forma, lembra um pequeno camarão que se locomove com pequenas pernas frontais e vive dentro de uma concha que se assemelha muito à de uma ostra. Esses são animais que são relativamente importantes no meio ambiente, isso porque eles se alimentam de uma alta variedade de materiais, desde detritos até pequenos animais, como plâncton e larvas de animais maiores. O detalhe é que com essa alimentação, eles conseguem não só fazer um certo controle de espécies, além de poderem reciclar nutrientes que normalmente poderiam ser perdidos em detritos. Algo que também ajuda nessa importância é de como são distribuídos pela água, onde eles habitam praticamente qualquer corpo d'água, desde águas salgadas de mares, as águas salobras de mangues e até água doce de rios, lagos e represas, além de poderem viver em poças d'água, cavernas e até mesmo viver num ambiente que é chamado de semiaquático. Esse consiste de terra que é muito úmida e geralmente ocorre em volta de cachoeiras. Com isso, em todos esses ambientes, os ostracoides podem trazer seus benefícios. Algo interessante que vem do quão bem são distribuídos e de suas conchas é o seu registro fóssil extremamente preservado. Para ter noção, entre todos os artrópodes, aquele que possui a maior quantidade de fósseis preservados é justamente os ostracoides, com suas conchas de quitina que permanecem intactas e, em alguns casos, até mesmo seus tecidos moles preservados. Os ostracoides mudaram pouquíssimo desde essa época, de aproximadamente 440 milhões de anos atrás, mantendo, no geral, o mesmo plano corpóreo e sobrevivendo pelas 5 extinções em massa da Terra. Com esse registro fóssil, é possível fazer diversas observações sobre eles, por exemplo, diferenciar com exatidão suas espécies. Ostracoide é um termo que designa uma classe de crustáceos, então categoriza muitas espécies, no caso dos mesmos, de 10 a 15 mil espécies. No geral, todas as espécies de ostracoides sendo bem pequenas, variando de 0,4 a 1 milímetro, porém com espécies mais excepcionais, com indivíduos com 1/100º de um centímetro e até aquelas que possuem monstruosos 100 centímetros de comprimento, isso é, 60 vezes o tamanho do ostracoide médio. Esse número de espécies, por outro lado, mais do que dobra apenas para as espécies de ostracoides extintas, aproximadamente 33 mil espécies extintas de ostracoides. Esse registro fóssil permitiu a observação de diversas características da anatomia dos ostracoides. Por exemplo, pode até mesmo verificar que os casos mais antigos de esperma e de um pênis são de ostracoides. Isso também é bem interessante, já que pode nos ajudar no estudo de como a reprodução sexuada se deu na natureza, onde os ostracoides possuem diversas adaptações que permitem a reprodução sexuada, com um pênis de quase 1/3 de seu tamanho, espermatozoides quase 10 vezes maiores do que seu próprio corpo, até mesmo os verificando o título do maior espermatozoide na natureza, e por fim, tendo até mesmo os primeiros casos de dimorfismo sexual, ou seja, a diferença entre machos e fêmeas. Apesar de eles serem muito adaptados para a reprodução sexuada, curiosamente, há espécies de ostracoides que supõe-se que fazem reprodução assexuada. Eu digo se supõe justamente porque não há certeza sobre esse assunto. Teoriza-se que algumas espécies de ostracoides podem se reproduzir pela paternogênese, visto que até hoje, nessas espécies em específico, nunca foram catalogados indivíduos machos. Partenogênese, em poucas palavras, consiste em um óvulo de uma fêmea se fecundar sem a ajuda de um gameta masculino.